Boa noite, igreja, graça e paz. Eu agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade. Vamos colocar de pé, irmão, para que a gente possa orar ao nosso Deus, para que Ele venha falar conosco, venha nos instruir, nos ensinar. Nós vivemos dias difíceis e é necessário que nós sejamos amparados pela orientação da palavra de Deus. Amém? Pai Santo e Eterno Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos na tua casa. Nós pedimos, Pai, que teu Espírito Santo venha falar conosco, venha abrir nosso entendimento, que o Senhor venha nos dar discernimento, Pai, acerca do ensino dessa noite. Pai, orienta-nos, Pai, naqueles momentos, naquelas coisas que nós temos dificuldade de aplicar em nossas vidas, Senhor Deus, porque a tua palavra diz que o verdadeiro cristão é aquele que pratica a tua palavra, não os ouvintes da tua palavra, Senhor Deus, mas até mesmo para vivermos a tua palavra é necessário que o Senhor nos dê essa força, Senhor Deus, porque nós somos fracos e não conseguimos andar sem o Senhor. Pai, nós pedimos pela nossa família, Senhor Deus, pelos que aqui ainda não estão, pelos que não puderam vir por algum motivo, Senhor Deus, o Senhor conhece o coração de cada um. Pai, fala com a tua igreja, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a equipe de louvor está com a oportunidade. Boa noite, irmãos, graça e paz. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são os teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são os teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo
refina o ouro, vem tu obre-me completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aí nós temos a oportunidade. Amém, glória a Deus. Irmão, eu trouxe uma breve e pequena reflexão acerca do tema dessa noite, que o pastor Rafael irá trazer logo mais. Eu peço aos irmãos que abram na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 16. Vai dizer assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? É só até aqui, irmãos. Hoje o pastor trará um tema em que há muita confusão no mundo cristão, nas igrejas, principalmente nos nossos dias, sobre a cruz, sobre o sofrimento que o nosso Senhor Jesus passou, teve que passar, ou melhor, escolheu passar. A cruz, na época antiga, irmãos, na época dos romanos, era sinônimo de sofrimento. Na verdade, era uma das piores mortes que uma pessoa podia passar. Porque uma pessoa, quando ela era levada a ser exposta numa cruz, ela deveria ter cometido um crime terrível. E a cruz era algo que a pessoa não morria de imediato. Ela passava por agonia, ela se sentia afogada pelo próprio sangue, ela se desidratava, ela perdia os sentidos. Então havia uma série de sofrimentos até a morte simultânea dos seus órgãos. A pessoa passava até a delirar, passava 3 dias, 4 dias para morrer. Então é inimaginável para nós hoje querer entender o que é uma morte de cruz. Em muitos países, na nossa época, tem-se morte em cadeira elétrica, por injeções letais, por fuzilamento, em tantas outras, mas são mortes rápidas. Mas a cruz não. A cruz era uma morte em que aquela autoridade na época, eu digo os romanos, queriam expor a pessoa ao ridículo e ao sofrimento, para que ali servisse de lição para as outras pessoas. E Jesus passou pela cruz, mas como essa morte de cruz era destinada a malfeitores, hoje, pelo conhecimento da palavra, nós sabemos que Jesus tomou o nosso lugar na cruz, porque todo esse sofrimento era nosso, nós que deveríamos passar, pelo fato de nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. Porque o Senhor entregou a lei dele, os ensinamentos, a norma de vida do servo de Deus, do cristão, do cidadão do céu, em uma letra em tábuas para Moisés, para que as pessoas vivessem daquele modo, daquele estilo. Assim deveria viver o povo de Deus. Mas o homem, pelo fato de ser caído, devido à queda de Adão, ele não tinha qualificação para viver dessa forma. Então, ainda que o Senhor orientasse através das tábuas, ele caía, ele tropeçava, ele não conseguia seguir. Então, o homem, ele veio de geração em geração, morrendo, pecando, contrariando a vontade de Deus, e Deus o tempo todo corrigindo, orientando, admoestando, para que aquele povo entendesse a seriedade da santidade, a seriedade de servir a Deus.
Então, ele fez as promessas através dos nossos antepassados. Nós temos estudado sobre isso. Os profetas falaram sobre isso, que viria um Salvador, um mediador, um que tomaria o nosso lugar na cruz. E este homem foi Jesus. O Jesus, o Cristo, o Messias esperado pelos judeus até os dias de hoje. Nós sabemos que até hoje os judeus não acreditam que Jesus é o Messias enviado da parte de Deus. Eles ainda estão esperando o Messias. Isso nos leva a crer que eles não creem no Evangelho, só no Velho Testamento. Isso é triste. Embora nós sabemos que existem vários judeus da etnia que já se converteram ao cristianismo, porque o Senhor assim revelou o seu coração. Por que eu estou falando isso? Para que nós entendamos, irmãos, que o povo de Deus não é aquela raça, não é aquela nação que recebeu as tábuas da lei de Deus. Assim nós temos estudado. O povo de Deus é aqueles que guardam as suas palavras e vivem nesse estilo, conforme a Bíblia orienta. E é por isso que eu trouxe esse tema, essa reflexão lá em Romanos 1,16, que Paulo, ele enfatiza que ele não tem vergonha do Evangelho. Porque ele entende que isso é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas que creem em Deus, que creem em Jesus. E por que ele traz isso? Porque para os judeus era uma vergonha um filho de carpinteiro ser crucificado e se autodenominar filho de Deus. Era um absurdo para eles. Porque eles esperavam um rei dos reis, senhor dos senhores, rico em majestade, em poder, em glória. E esse é o grande contraste da religiosidade com a fé. A religiosidade, a religião, ela veio tentar destronar a fé. Então nós lutamos em lados opostos. A religião, irmão, ela veio para condenar o homem, não para salvar. Porque ser cristão não é ser um religioso. Ser cristão é viver de uma forma que foi inspirada por Deus na pessoa de Jesus. Observe bem. Em muitas igrejas, que eu principalmente frequentei, as pessoas olham muito as vestimentas do pastor. Tem igreja que o pastor tem que estar de paletó e gravata, senão não prega. Tem igrejas que, se não tiver danças, o culto não está completo. Tem igrejas que, se não tiver comemoração do Dia dos Pais, das Mães, enfim, se não comemorar as datas festivas, há algo errado. Tem pessoas que se preocupam muito com a ornamentação da igreja, mas eles não se preocupam com o culto em si, ou na pregação, ou no ensino da palavra. E o evangelho, irmão, é justamente isso. É o ensino do estilo de vida do cristão. Então, a cruz, embora seja pelo ponto de vista judeu da época, um escândalo, né? O Senhor pegou aquilo que se parecia escândalo, que simbolizava a morte, e mudou. Ele mudou. Então, a cruz que simbolizava a morte, para os cristãos, para os que estão em Cristo, simboliza a vida. E Jesus é especialista em transformar algo de ruim em bom. Se você observar lá em Ezequiel 18, ele diz que aquele que pecar, morrerá. Então, nós vivemos, não vou dizer, irmão, que nós vivemos pecando, porque o crente ele não vive pecando. Ele peca pelo fato de ele estar na carne, mas ele já tem o entendimento de que o que ele faz é errado, então ele tem que santificar, ele tem que estar se separando do pecado o tempo todo. Mas o que eu quero dizer, que a cruz que simbolizava a morte, Jesus trouxe uma nova visão. Hoje a cruz para nós é sinal de vida e vida eterna. Observe que a morte, ela só tem o poder da morte por conta do pecado. A morte por si, o pecado por si não tem como tirar a vida de uma pessoa. Então, a morte
ela veio por conta do pecado. E nós só pecamos porque existe algo que baliza isso, que é a lei. A lei diz o que pode e o que não pode. E isso gera morte. Então a cruz, ela veio para... Ela é o poder de Deus que veio como um sinal de mudança de vida de pessoas. Então, a humanidade ela foi dividida em duas partes, em dois povos. Os povos que creem em Jesus e as pessoas que não creem em Jesus. Os que vão viver na eternidade e os que não vão viver na eternidade. Lá em Gênesis 3:6 vai dizer que Adão, ele desobedeceu a Deus. Então, essa desobediência de Adão, nosso pai, gerou o pecado. E olha que o pecado que Adão cometeu não é tão grave quanto o que nós cometemos, uma desobediência. Mas o fato não é a desobediência em si, é o pecado contra quem foi cometido. Então Jesus, pelo fato de Adão ter pecado, ele permitiu que a morte entrasse no mundo. E Jesus, como segundo Adão, veio tirar essa morte do mundo. Lá em 2 Coríntios, ele vai dizer que Jesus, embora não conhecesse o pecado, não tivesse errado, mas ele tomou o nosso lugar. Então Jesus, irmão, pelo fato de, pela sua própria vontade, ter decidido, junto com o Pai, tomar o nosso lugar na cruz, ele morreu como se fosse um pecador. Então hoje, nós somos considerados, separados, santos, filhos de Deus, pelo fato de Jesus ter morrido em nosso lugar. Então, esta cruz, para nós, ela não simboliza mais morte, mas sim vida. Nós temos que olhar para a cruz não com tristeza. Quando nós aqui seguimos a ordenança do Senhor, na Santa Ceia do Senhor, em que comemora-se a morte e a ressurreição do Senhor, nós temos que nos alegrar. Não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. Da mesma forma, a cruz. E a cruz, para nós, é um poder de Deus atuando na igreja do Senhor. A cruz, ela é o poder de Deus para nos salvar. Não para matar Jesus. Porque Jesus é o Filho de Deus. Ele não morre. Ele é o próprio Deus. Mas ele decidiu tomar o nosso lugar como homem. Ele se vestiu de pele humana para passar todas as dores, todos os males que nós passamos, para que nós tenhamos uma oportunidade de estar eternamente com ele. E qual é a importância disso? A importância disso é a maneira como que eu vejo a minha vida cristã hoje. Como é que eu me porto como um cristão hoje? Porque bem sabemos que é comum a nós cristãos irmos à igreja aos domingos, às quintas, às sextas, aos sábados. Cada igreja tem os seus dias, mas geralmente aos domingos. Mas o que é que eu venho fazer na igreja aos domingos? O que é que eu venho fazer na igreja? Eu venho ouvir a palavra de Deus para aprender? Eu venho para ouvir o louvor ou louvar? Eu venho para expressar, para ensinar ou para compartilhar o que eu estudei, que eu aprendi durante o estudo da palavra? Na época dos antigos, dos apóstolos, eles se reuniam em casas para louvar a Deus, para ler a Escritura, a palavra de Deus, e compartilhar o conhecimento do que é certo, do que não é certo, diante dos olhos de Deus. O culto que o Senhor Deus aceita, irmãos, é um culto racional, é um culto espiritual. E eu quero relembrar os irmãos que o culto, ele não começa aqui agora, ao domingo. O culto ao Senhor, a adoração ao Senhor, é durante toda a semana. O que eu fiz durante a semana que louvou a Deus, que honrou a Deus? Seja no meu trabalho, na minha casa, com os meus pais, na faculdade, no meu dia a dia, no trânsito, no meu relacionamento interpessoal, no meu relacionamento no casamento. É isso que Deus olha. Se você for olhar quando Caim e Abel ofereceram a oferta ao Senhor, uma foi rejeitada, a outra não. Porque Abel, ele não simplesmente foi lá e preparou a oferta ao Senhor. Ele vivia uma vida em santidade. Ele tinha um relacionamento com Deus. Ele se relacionava com Deus. Ele seguia a orientação do seu pai. Então, na hora de dar o culto,
O Senhor já tinha aceitado o culto antes que ele entregasse. Por que eu estou falando isso? Quando você vem ao domingo à igreja, você já vem preparando essa adoração para entregar hoje ao Senhor durante a semana inteira? Você vive uma vida de santidade? Porque Jesus, ele passou por todo o sofrimento. Não porque eu ou você mereça isso, mas porque ele decidiu, junto ao Pai, junto ao Espírito Santo, antes que o mundo fosse criado, escolher alguns para si. E nós temos que ser gratos a Deus, porque mesmo nós não sermos merecedores disso, ele tomou o nosso lugar lá na cruz. E pelo fato dele ter tomado o nosso lugar lá na cruz, nós somos capacitados para estar aqui hoje, irmãos, tendo a oportunidade de aprender como servir a Deus, como andar nos caminhos de Deus. A igreja dos nossos dias, da época de Paulo, que buscava ensinar a palavra genuína de Deus, ela não era benquista. Porque a religião, ela queria abarcar tudo. A religião queria tomar conta de tudo. E quando uma pessoa, um homem, uma mulher, ou um jovem, ela é religiosa, a religião abraça ela. Ela tem espaço na sociedade. Ela é benquista pelas autoridades. Você quer ver um exemplo? O próprio Paulo. Paulo, quando ele era religioso, embora nós sabemos que ele era zeloso pelas coisas de Deus, mas religioso, ele era benquisto. Ele tinha espaço, ele tinha autoridade. Mas uma vez que ele entendeu, pela revelação do Senhor Jesus, o propósito de servir a Deus de verdade, que Jesus está muito além da religião. Amar Jesus, viver para Cristo, viver o Evangelho, está no fato de negar-se a si mesmo para doar sua vida em amor de muitas pessoas. Paulo passou a ser perseguido por isso. Aquelas pessoas que apoiavam a Paulo simplesmente passaram a odiá-lo por amor a Cristo. Mas Paulo, ele não conhecia a lei, Paulo não era eloquente, Paulo não tinha bastante influência, ele não conhecia a palavra de Deus. Por que então que ele não foi dialogar com essas pessoas? Porque ele não foi tentar explicar a essas pessoas. Irmãos, vai chegar um momento da minha e da sua vida em que nós vamos falar de Deus para pessoas que elas não vão querer ouvir. Nem todo mundo está preparado para ouvir este poder de Deus que está no Evangelho. O poder de Deus que está no Evangelho, ele vem despertar a igreja do Senhor. Ele vem tirar aquela trave que está nos olhos daquelas pessoas que o Senhor já separou para si antes que o mundo fosse fundado. Mas nós, enquanto igreja do Senhor, quando viermos para o culto, irmãos, nós temos que vir adorar o Senhor, mas não no dia imediato. Nós temos que viver uma vida de adoração. Nós temos que viver uma vida de negação, cotidianamente. O poder de Deus está na morte de Jesus. A morte de Jesus, ela veio para nos resgatar da morte eterna. Jesus, ele sofreu tanto, irmãos, por coisas que ele não fez. E nós, lá em Isaías 53, vai dizer que nós o abandonamos, que nós fugimos, que nós passamos a tomar conta da nossa vida. Não é assim que diz no Evangelho? Eu vou ferir o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Nós por muito pouco negamos a Deus. Nós por muito pouco negamos esse sofrimento que ele passou por nosso lugar. Porque, infelizmente, nós temos que passar pela dificuldade para darmos valor. É por isso, irmãos, que muitas das vezes eu e você passamos por desertos. Porque é a única forma que o Senhor tem para nos afastar do mal, para nos balizar no caminho do Evangelho. É nos colocando no fogo. Porque nós sabemos que nós herdamos a vida eterna na ressurreição
Graças a Jesus. Outra coisa que Jesus fez lá na cruz, ele deixou um exemplo. Ele deixou um exemplo que é possível sim viver para morrer. Como assim, pastor? É possível. Nós nascemos para sofrer, para morrer em amor de Cristo. É isso que Jesus fez. Ele veio para sofrer e morrer. É isso que Paulo entendeu. Paulo passou a viver, mas sofrendo para morrer. Porque ele disse, viver é Cristo e morrer é lucro, porque eu sei para onde eu vou. Se nós não cremos na vida eterna, irmão, larga a igreja, fecha a Bíblia. Mas se nós cremos na vida eterna, irmãos, nós temos que cultuar o Senhor de segunda a segunda. Não importa onde você esteja. Essas 4 paredes não significa que aqui é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é onde você estiver. Seja no trabalho, seja na rua, seja no trânsito. Você é um cristão em todo lugar. Aí no domingo ou no dia de culto, você vem entregar a sua adoração ao Senhor. Aí sim ele vai receber a sua adoração. Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Em espírito, porque nós cremos que o Senhor Jesus está entre nós. Em verdade, porque é assim que diz a palavra do Senhor. Essa é a verdade. Em quarto lugar, ele morreu na cruz também para nos conduzir a Deus. Porque hoje sim, nós sabemos para onde nós vamos. A morte não traz mais medo para o cristão. É certo que nós queremos viver um pouquinho mais. Nós temos filhos, temos pais, temos esposa, marido. Nós temos uma família, nós temos a nossa vida aqui. Mas isso não traz mais medo para o cristão. Mas aquele que não está em Cristo tem medo sim de morrer. Eu já presenciei pessoas da minha família tremendo de medo de morrer. Porque não sabia para onde ia. Mas graças a Deus, graças à cruz, graças ao poder de Deus na cruz de Jesus, nós sabemos para onde nós vamos. De imediatamente, irmãos, não abrir e fechar de olhos. Quando os seus olhos se fechar aqui na terra, eles vão abrir lá no céu. Ao lado de Jesus. Não tem alegria maior, não tem gozo maior do que isso, irmãos. Você pode ser pego por uma eventual angústia, seja por natureza financeira, seja por natureza afetiva, seja por doença, mas quando você se apega na palavra de Deus, seu coração é confortado, porque você entende que isso aqui é só uma passagem. É só um momento. Como a Bíblia diz, é um piscar de olhos. Nós temos que viver dessa forma, porque dias maus estão se aproximando. Se nós não estivermos convictos nessa fé, de que nós herdamos a vida eterna na pessoa de Jesus, nós não vamos resistir no dia mau. Em quinto lugar, Jesus morreu na cruz, o poder de Deus, para anular o nosso pecado, para anular a inimizade que havia entre nós e Deus por conta do pecado. Nós éramos inimigos de Deus porque nós vivíamos em pecado. Nós somos filhos de pecadores. Mas quando Jesus tomou o nosso lugar, o castigo que estava sobre nós foi sobre ele. E quando o Senhor olha para nós, ele vê a face de Jesus e ele vê, vocês foram justificados. Hoje sim nós temos acesso ao reino, só por conta de Jesus. Não é por conta de culto, não é por conta de louvor, não é por conta de Bíblia, não é por conta de mais nada de religião, nada, irmão. Por conta de Jesus. Ele foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Ele não errou, ele não pecou, ele não fez nada de errado. Simplesmente escolheu nos amar. E é só por isso que nós o amamos, porque ele escolheu nos amar. Ele nos amou primeiro. E esse amor foi derramado no meu e no seu coração. E o Espírito Santo, que hoje tem liberdade para trabalhar em mim e em você, traz o entendimento da palavra, de que somos de fato filhos de Deus. E devemos andar de maneira correta no nosso cotidiano, diuturnamente. Em sexto lugar, Jesus morreu na cruz para que nós entendamos
de que o foco é o céu. O foco é Deus, não é as coisas. Nós não temos que estar aqui lutando pelas coisas, mas nós temos que viver para Deus, por Deus, em Deus e com Deus. Porque afinal de contas, irmãos, não importa o que você tenha na sua conta bancária, não importa quantos bens você tenha, quando chegar o dia de você ter um encontro com a morte, você não vai levar nem a roupa que você está vestindo. Alguém vai escolher uma roupa para você, mas não é você. Você não leva nada. O nosso foco é Jesus. O nosso foco é a vida eterna. Então, que andemos neste modelo. Qual o modelo, pastor? Jesus. Esse é o nosso modelo. Em santidade, perdoando, amando. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de perdoar. Então volte, se prostre diante de Deus. Peça que o Espírito Santo te fortaleça. Peça que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e tire todo o mal, todo o amargor do seu coração. Porque se você não perdoa seu irmão, você não recebe o perdão de Deus. Porque um sacrifício muito maior ele fez por você. Ele pegou o filho dele e passou por todo esse sofrimento que eu disse aqui para você. Mas se você não consegue se desapegar das coisas, você só vive para trabalho. Ou só vive para a esposa, ou para o marido, ou para a família. E não tem tempo para Deus. Você também está no caminho errado, irmãos. Primeiro a Deus, o primeiro mandamento. Honra teu Deus acima de todas as coisas. Eu quero encerrar, irmão, lendo João 17. No capítulo, verso de 1 a 3. João 17, de 1 a 3 diz assim: essas palavras Jesus falou, ele levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que também o teu filho te glorifique, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviastes. Amém, irmão? Se vocês têm um foco na vida eterna, a vida eterna é o quê? É passar a eternidade conhecendo a Deus. Então, se de fato somos filhos de Deus, se Jesus, o reino de Deus já é chegado ao mundo, nós temos que começar a exercitar isso agora. Nós temos que conhecer a vida eterna agora. Porque nós já tomamos posse dela. Jesus já nos comprou. Nós já fomos glorificados. Nós já ressuscitamos com Ele. E isso já é certo no mundo espiritual. E já é certo. Amém, igreja? Então, quanto ao tema dessa noite, a cruz é o poder de Deus. O poder de Deus para quê, irmão? Salvação. Jesus não morreu para outra coisa não, irmão. Se você tem ouvido igrejas falar que Jesus morreu para você ter coisas neste mundo, corra dessa igreja. Ele morreu para que nós fôssemos salvos. Porque Ele pagou um alto preço. E estudando acerca da cruz, irmãos, eu aprendi que o sofrimento de quem morre na cruz é tão grande, que a pessoa se desidrata, até o sentido ela perde. A pele perde a elasticidade. A pessoa tem vestigem. A pessoa tem sede. É por isso que ele pediu, tem sede, botaram vinagre na boca dele. Os membros começam a entrar em falência. A pessoa dá tontura, dá dor de cabeça. Imagine, já pegaram ele de noite, lá no Jardim Getsemane. Ele passou o dia inteiro apanhando, sendo cuspido, humilhado, com fome, com sede, com frio. E apanhando, depois foi crucificado. Você tem noção do que é estar dessa forma numa cruz, seminu? Por causa da sua vida? Por causa da minha vida? E eu não ter a coragem, a audácia de perdoar um irmão que me feriu, que me maltratou, que falou alguma besteira para mim? Nós não somos Deus. Jesus era Deus e fez isso. Quem somos nós para não perdoar o irmão?
Quem somos nós para não baixar a cabeça e reconhecer o nosso erro? Que sejamos de fato igreja de Deus aqui na terra. Que aí, o mundo está precisando da igreja ativa do Senhor. Não igreja cheia, não é isso. Igrejas ativas. Corpo funcional. Igreja atuante. Nas famílias, na sociedade em que vivemos. Amém? Eu agradeço a oportunidade, convido a equipe de louvor. Irmão Franco, se puder orar pelo pretor essa noite, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são os seus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver a glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são os seus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo
em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver agora em meu rosto brilhar. Agradecemos a oportunidade. Graças e paz, igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos a Deus por mais uma vez sermos ministrados pela Tua Palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Nós te pedimos, ó Deus, o fortalecimento do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, para que a gente venha colocar em prática, Pai, tudo aquilo que será ministrado nessa noite, tudo aquilo que já foi ministrado pelo pastor Júnior também. Nós te pedimos, ó Deus, o Teu direcionamento, porque sozinho, ó Pai, nós somos fracos e não conseguimos, mas com a Tua ajuda, Pai, nós conseguimos seguir em frente, prosseguindo para o alvo. Nós agradecemos também, ó Deus, pela vida do pastor Rafael. Nós te pedimos, ó Deus, as bênçãos sobre a vida dele. Que ele continue, ó Deus, crescendo na Tua graça e na Tua misericórdia, sendo instrumento usado nas Tuas mãos, ó Pai, para trazer as verdades estabelecidas pelo Senhor, para instruir a Tua igreja. Abençoa a vida dele, da sua família, que nós possamos, ó Deus, cumprir tudo aquilo que o Senhor tem determinado para nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Para nós, para mim, é um prazer grandioso estar mais uma vez diante dos irmãos, como igreja, como povo de Deus, co-herdeiros com Cristo, juntos com o único intuito de adorá-lo em espírito e em verdade, crescer na graça e no conhecimento. E a Deus eu agradeço a oportunidade da vida, a oportunidade de poder estar aqui presencialmente, junto com cada um dos irmãos. Como fiz na quinta-feira, ratifico novamente, quero agradecer a cada um dos irmãos que estiveram orando pela minha saúde, pela minha recuperação, aos que estão nos acompanhando também, que irão ouvir posteriormente. Agradecer as orações de cada um dos irmãos. Graças a Deus estou bem, estou firme, e forte para a glória do nosso Senhor Deus, e eu quero agradecer a oportunidade ao nosso Senhor. Então, sem demora, estamos hoje aí iniciando o último mês do ano, primeiro dia da semana, 1º de dezembro, que Deus nos dê força nesse último mês, para que nós possamos passar de maneira perfeita diante dele. E sem demora, gostaria de pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias. Vamos dar continuidade, não sei se os irmãos nem se lembram mais do que a gente estava falando, mas a gente dá uma recapitulada. Vamos dar continuidade aos estudos de Corinto, Então, abra as vossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e hoje nós leremos dos versos 18 ao 25. Amém, irmãos? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 18 ao 25. A versão que nós utilizamos, os irmãos já sabem, é a versão King James 1611, que é bem tradicional, mas independente da versão, os irmãos vão conseguir acompanhar tranquilamente aí. Amém? Então vamos ler, irmãos. Versículo 18. Diz assim: porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento do prudente. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste mundo? Não tem Deus feito insensata a sabedoria deste mundo?
visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque os judeus requerem um sinal e os gregos buscam a sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus e para os gregos loucura. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que as dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém, irmãos? O que está acontecendo, meu Deus? Que jogo de palavra é esse, né? Paulo, mais uma vez, sendo Paulo, né? Os irmãos bem se lembram, eu espero que sim, do contexto da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, mas de maneira breve. Essa é uma das cartas conhecidas como uma das cartas mais atuais, né? Não que as outras cartas não sejam importantes, nós sabemos que todas as cartas são importantes em todos os sentidos, mas essa carta é uma das cartas, se eu posso dizer assim, a principal carta que retrata, que é como se fosse uma foto da igreja atual, pelos seus problemas, pelas suas transgressões, e Paulo, como o fundador dessa igreja, e no sentido humano, claro, como pregador, como o apóstolo ordenado pelo próprio Cristo a instruir e fundamentar essa igreja, manda uma carta, que nós sabemos que não foi somente uma para esta igreja, mas foram 4 cartas, como nós já dissemos, a esta igreja. Infelizmente nós só temos registro de 2 cartas, mas Deus sabe de todas as coisas, foi o intuito de Deus que nós tivéssemos essas aqui, né? Sabemos que 1 Coríntios, na realidade, é a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? A primeira nós não temos ciência, porém, o intuito, como todas as cartas que nós já estamos estudando aqui, o intuito da carta do apóstolo Paulo foi corrigir alguns erros que estavam acontecendo naquela igreja. E a igreja de Corintos, se eu posso assim dizer, foi uma das igrejas que mais tiveram erros sistemáticos que o apóstolo Paulo teve que corrigir. Nós estudamos já no início do capítulo 1 até o versículo 18, que na última pregação, que foi lá no mês de agosto, né, nós vimos que, inclusive, finalizamos no versículo 18, e eu disse que nós iríamos começar de novo do versículo 18, é que o apóstolo Paulo, ele, como sempre, nas suas cartas, ele dá aquela breve ação de graça, agradecendo a Deus, e já retratando, né, os problemas. E problemas são vários. Divisões, imoralidade sexual, erro no zelo ao Espírito Santo em todos os sentidos, os dons e as interpretações do poder do Espírito Santo. Erros sobre o casamento, dúvidas sobre a ressurreição de Cristo, falta de zelo quanto à ceia do Senhor, e deveras problemas. E Paulo, com sendo inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve essa igreja para, de fato, redarguir essa igreja e fundamentar, né, tentando zelar contra os erros. Sabemos que ele foi informado pela casa de Chloe, né? E ele enviou essa carta com o intuito de fundamentar essa igreja. E aqui nós estamos no versículo 18, onde ele inicia os argumentos contra as divisões. Eu disse aos irmãos do estudo, na pregação passada, que do capítulo 1 ao capítulo 4 ele vai falar sistematicamente contra as divisões. E nós vimos que essas divisões, elas estavam fundamentadas no partidarismo. Por que isso aconteceu? Hoje nós temos ciência. O povo da igreja de Corinto, em sua grande maioria, era um povo grego. E os gregos, eles zelavam, por quê? Pela sabedoria, pela filosofia, pelo sofisma. O que é isso, pastor? Antes do povo ser evangelizado pelo poder, pela pregação do evangelho, eles viviam na cultura grega, que era o quê? Que eram pessoas que filósofos, né? Sabemos que essa foi a era de ouro da filosofia grega. E os filósofos, eles iam
para grandes áreas, para grandes teatros. Existiam, nessa época, inclusive, algo em Atenas que chamava-se Areópago, onde eles ficavam ali pregando. E o que era tido como estrelismo, ou até tido em alta conta com os gregos, era o quê? Era a forma de oratória. Era a forma de você elaborar uma ideia e convencer as pessoas. Que eles chamavam de sofistas, eruditos, né? Os pitoreus. E outra classe que eu me esqueci o nome agora, que eram as principais classes na época, que eles agiam pelo convencimento através da oratória e através da filosofia, da sabedoria humana. O que aconteceu? Paulo, na sua segunda viagem missionária, escuta uma voz que fala: vem a Macedônia, e ele vai. E fica ali aproximadamente 18 meses, aonde prega o evangelho da cruz. E ali muitas pessoas se convertem à palavra, se convertem ao evangelho, mas não deixam as suas raízes de quê? De se basear na sabedoria, na eloquência, na forma de falar. Então eles começaram a se dividir, como eles faziam quando gregos nas suas filosofias. Então, na época de grego, antes de conhecer o evangelho, eles ficavam ali escolhendo entre si quem falava melhor, quem tinha a melhor oratória, quem tinha a melhor forma de convencimento, né? E aí, a partir do conhecimento do evangelho, eles começaram a buscar também essa divisão dentro da igreja. Foram buscar Pedro, Paulo, Apolo e o próprio Cristo. Nós já falamos disso no estudo, na pregação passada. Mas Paulo agora começa de verdade os argumentos contra, de fato, o partidarismo, que são as divisões. E ele usa de 4 capítulos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, para quê? Para ir contra, de fato, a divisão dentro da igreja. Porque nós sabemos que o próprio Cristo disse que um reino dividido não subsiste. E Paulo, sabendo disso, sabendo que aquele povo está sendo levado pelos conceitos anteriores a Cristo, anteriores à palavra de Deus, ele vai justamente contra esta linha de raciocínio. Se os irmãos bem olharem no versículo 17, está escrito assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se faça vã a cruz de Cristo. Aqui ele já dá uma fisgada naqueles que se baseavam na sabedoria como forma de compreensão da verdade. Como se a verdade elas fosse capaz de ser compreendida como com a sabedoria humana. E aí ele entra no versículo 18, onde entra, que vamos iniciar agora, e diz assim: porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem. Na última pregação nós lemos esse texto, mas eu disse que era importante porque hoje nós vamos de fato entrar na defesa de Paulo contra a sabedoria humana. E o interessante é que quando ele diz porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, é justamente no sentido grego do sofista. É interessante, irmãos, que na grande maioria das traduções da Bíblia vai estar justamente assim: porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem. Mas quando nós vamos olhar o grego, o que está escrito de fato é: a pregação da cruz, a mensagem da cruz, é loucura para os que estão perecendo, o estágio de perecimento. E ele diz assim: porque para nós que somos salvos é o poder de Deus. E o texto também em grego vai dizer que para nós que estamos sendo salvos em um processo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo, mesmo sendo um apóstolo de Cristo, ele tem cuidado nas palavras. Em que sentido? Nós sabemos, irmãos, que existem pessoas que serão condenadas e existem pessoas que serão salvas. Mas a mim e a você, falar que alguém está condenado de fato e bater o martelo é imprudente. Em que sentido? No sentido de que, a não ser que aquela pessoa viva uma vida explicitamente contra o Evangelho de Cristo, contra a palavra de Deus, e morra com aquela atitude veementemente, explicitamente negando o Evangelho, esse de fato, como a própria palavra nos diz, nós podemos dizer: quem não crê será condenado. Fato. Mas Paulo tem o zelo de usar para quem está sendo condenado,
para aqueles que estão perecendo. Em que sentido? Sabendo que dentro da igreja existem pessoas que estavam indo para o lado do partidarismo e começando a perecer pelo conceito do sofismo, da sabedoria humana, mas sabendo que aqueles poderiam sim ser tragos, porque como nós sabemos, aquele velho ditado, né? Enquanto há vida há esperança, não é? Nós cremos nisso, nós somos cristãos e a nossa função é evangelizar até o último fôlego de vida, crendo que aquela pessoa possa se arrepender, que ela possa crer em Cristo e Cristo ali o justificar e que essa foi a vontade de Deus até a última hora. Então quando Paulo fala, olha, porque para aqueles que perecem a cruz é loucura. Em que sentido, irmãos? Porque a mensagem da cruz, o pastor Júnior deu uma aula aqui de cruz agora há pouco, eu não preciso expressar os conceitos da cruz, a morte, como foi, porque o pastor já trouxe. Vamos fundamentar agora na palavra aqui. A mensagem da cruz para os gregos é loucura mesmo. Você imagina, irmãos? Nós podemos saber disso como? Se nós vermos lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo vai para o Areópago pregar, e ele começa ali, desde o início de todos os tempos, falando do Evangelho, trazendo desde a salvação, desde a revelação, através da natureza do próprio Deus, no Areópago, pregando, até o Evangelho foi afunilando, até a cruz. Os próprios sábios daquela época se levantaram e foram embora. Por quê? Porque para eles a cruz é loucura. Como que um homem pendurado em uma madeira, um homem que morre, pode ser salvação para alguém? Para o grego é loucura. Ainda mais para eles que queriam ser convencidos através do poder da oratória, com lógica, com raciocínio, com sofismo, com filosofia. Como que um carpinteiro que vive uma vida humilde, que é veementemente rejeitado pelo seu próprio povo, morre e é condenado como se fosse um transgressor da lei ao meio de 2 ladrões, pode ser salvação para alguém. É isso que Paulo está trazendo aqui. De fato, para aquelas pessoas que buscam lógica na sabedoria humana, para aquelas pessoas que buscam lógica em alcançar a salvação pela sabedoria, é loucura. Porque se nós formos raciocinar com maneira lógica, filosófica, ainda mais naquela época, estrelismo, né, oratória, não tem oratória que faça um ser humano convencer a outro que Cristo salva, senão pelo próprio Deus, senão pelo próprio Espírito Santo, quem convence. Porque se usar de raciocínio lógico, é loucura. É o que Paulo está dizendo. Para os que estão perecendo, é loucura. Aí ele diz, mas para nós que estamos sendo salvos, a tradução de fato, a melhorzinha seria essa. Para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. E aí está totalmente, o que Paulo está dizendo, é justamente o que está acontecendo. A cruz é central na pregação cristã. Mas por que central na pregação cristã? Porque o conhecimento da cruz, o entendimento da perfeição da cruz, do sacrifício, do que Cristo fez, do plano perfeito na eternidade passada, como nós estudamos aqui em Mateus, né? Na quinta-feira, do plano perfeito elaborado pela Trindade na eternidade passada, para ser cumprida totalmente soberania de Deus, isso só pode ser dado a nós através do Espírito Santo. É o próprio Deus que revela a nós. Não existe sabedoria humana nenhuma que possa crer na cruz. E ele diz, para nós que estamos sendo salvos, é poder, mas é claro que é poder. Poder porque cremos. Poder porque nós somos convencidos pelo Espírito Santo que Cristo é o próprio Deus. Que Cristo satisfez a justiça de Deus na cruz, no seu sacrifício. Que Cristo, com o poder do sacrifício, nos resgatou e pagou o preço em nosso lugar. Por isso é o poder de Deus. É o poder de Deus porque eu e você não poderíamos nos satisfazer a Deus, satisfazer o pecado que há em nós. Por isso que nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Paulo está agora colocando em xeque, irmãos, a sabedoria que aparentemente trazia o evangelho como loucura.
Paulo está colocando em xeque que o verdadeiro poder da cruz está na sabedoria divina e não na do homem. Paulo está colocando em xeque agora o partidarismo. Pessoas que olham para outras e procuram eloquência, forma de falar. Ah, não, eu vou hoje no culto, porque quem vai pregar é o pastor Marconel. O pastor Marconel é mais culto, fala mais devagar, é mais inteligível a mensagem dele. Eu não vou ouvir o pastor Rafael, porque o pastor Rafael fala rápido demais. Irmãos, o conteúdo do evangelho é quem salva, não quem prega, não quem traz, não a forma de falar, não a eloquência, a forma de oratória. Nós já falamos disso aqui, mas é o que mais acontece no meio, infelizmente, é de pessoas sendo enganadas por oratória. Pastores que estão mais focados em ser psicanalista, em olhar como se comporta o ser humano, e tá pregando e ver a reação do irmão e falar assim, ó, por aqui não dá, eu vou por aqui. Para quê? Tentar convencer através da oratória. Paulo está dizendo, olha, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, olha, não com sabedoria de palavras, para que eu não faça a cruz vã. Olha o que ele está dizendo aí. O poder do evangelho não está na sabedoria das palavras, não está na sabedoria do homem. É o que ele está dizendo. Vocês que estão escolhendo Pedro, Paulo, Apolo ou o próprio Cristo como uma falsa espiritualidade, vocês estão errados, porque o conteúdo que é o importante. A sabedoria da cruz vem de Deus, não de homens. A sabedoria da cruz não é de quem está pregando, mas do que está sendo pregado. É o evangelho. É ele quem salva, porque para os que estão perecendo é loucura, de fato. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. É justamente isso. Então, assim, a cruz é central na pregação de Cristo, mas aqueles que rejeitam a ouvir a cruz, eles estão perecendo. Por quê? Porque para eles é loucura, não tem sentido, é absurdo. É absurdo um carpinteiro judeu vivendo a vida simples, morrer, crucificado e salvar alguma coisa. Você imagina, tente se colocar, irmãos, na cabeça de um grego da época de Cristo, que eram tidos como a alta autarquia da sabedoria da época, né? O estrelismo. Você quer ver, irmãos, como é confuso a filosofia grega? Estude. Cada filósofo grego se contradiz. Um tenta ser melhor do que o outro, que tenta ser melhor do que o outro, que tenta trazer uma filosofia melhor do que a do outro. Olha, ele pega esse e tenta refutar aquele. Todos no sentido de uma busca perfeita da sabedoria através do humanismo. E Cristo está dizendo aqui, o próprio Paulo, através do Espírito Santo, está dizendo aqui, não é por sabedoria de palavras. Veja, o contraste entre a sabedoria humana e a sabedoria divina está justamente no que a sabedoria humana, de maneira nenhuma, alcança a plenitude de entender o propósito da salvação. Interessante eu falar isso aqui, irmãos. Vamos ver o versículo 19, está escrito assim, ó, porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento dos prudentes. Eu reduzirei a nada a sabedoria dos sábios e eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento do prudente. Está lá em Isaías capítulo 29, versículo 14. O que aconteceu aí? Por que Paulo cita essa palavra? Lá em Isaías 29, versículo 14, é justamente quando Isaías está pregando para o povo de Israel para se voltar a Deus. Falando, olha, vocês estão indo contra a aliança. Vocês estão abandonando o nosso Deus. Deus vai pesar a mão contra Israel. Deus vai pesar a mão contra aqueles que estão abandonando a aliança. E nós sabemos o resultado, né? A Babilônia invade, né, 700 e poucos anos antes de Cristo. O Reino Sul mata vários judeus e leva alguns cativos. Nós conhecemos bem a história. Quando Isaías diz isso aqui, profetizando, eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento dos prudentes, é por quê? Porque Isaías pregando para o povo, os sábios da época, os escribas, os fariseus, que podemos usar esses termos, mas na realidade eram os sacerdotes, os escribas daquela época, começavam a dizer que não, Isaías estava ficando maluco, que o povo estava assim, seguindo, tudo com interesse próprio. Se nós olharmos, pegarmos um pouco ali o texto de Isaías, nós vamos ver
Isaías pregando e os sábios da época, os judeus da época, dizendo que não ia acontecer nada daquilo. Como aconteceu na época de Jeremias, como aconteceu na época de Elias, como aconteceu na época de Oséias, como aconteceu na época de Ezequiel. Toda vez que Deus levantava um, aqueles que eram os religiosos, sábios, escribas, eles iam contra, dizendo que estava tudo certo, está tudo ok, tudo beleza. E ele diz, olha, eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento do prudente. É justamente nesse sentido. É o que ele está dizendo aqui. Você consegue se salvar através da sua sabedoria? Não. Você consegue entender o propósito da salvação pelos seus próprios méritos, pelo seu próprio entendimento? Não. A não ser que Deus assim o revele a você. Aí ele diz, aqueles que estão buscando conhecer a Deus através da própria sabedoria, tentando trazer para si o entendimento como autossuficiência, ele vai ser destruído. Ele vai ser reduzido a nada. É o que Paulo está usando. Paulo está utilizando o texto de Isaías 29 para trazer para o contexto da época dos coríntios, dizendo, olha, não entra nessa de partidarismo. Não incorra no mesmo erro que os judeus incorreram na época de Isaías. Não tente se salvar pelo próprio conhecimento, pelo próprio entendimento, pela sua própria interpretação, buscando eloquência, forma bonita de falar. Não é assim. Eu não vim pregar com sabedoria de palavras. Eu não vim tornar vã a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo, sim, ela é salva e ela é poder para quem crê. Ela é poder para aqueles que estão sendo salvos, porque entendem que a sabedoria vem de Deus. Olha o que ele diz aí. Olha o versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste mundo? Não tem Deus feito insensata a sabedoria deste mundo? Olha o que ele está dizendo aí. Veja bem, irmãos. Eu não quero ser aqui mal interpretado, tá? Por favor. Eu não estou falando aqui, irmãos, de tudo que o ser humano produz é destruído. Que tudo que acontece no mundo de produção será inválido. Não é este o ponto. Nós já estudamos sobre isso, nós todos entendemos que Deus, ele transmite uma graça comum para que as pessoas produzam coisas boas, sim. Nós sabemos que até o incrédulo, ele produz coisas para a glória de Deus, porque Deus assim o permite. Como Deus usou o faraó, como Deus usou Nabucodonosor, como Deus usou vários para cumprir o seu eterno e perfeito propósito, ele usa pessoas para produzir para a glória do nome dele. Eu não estou dizendo aqui que toda a sabedoria será destruída no sentido final, não é este o ponto. Não quer dizer que invenções não têm valor nenhum, não quer dizer que descoberta não tem valor nenhum, até porque nós cremos na soberania de Deus e sabemos que tudo que acontece está debaixo do seu domínio, do seu propósito. Mas aqui o que Deus está dizendo que destrói, que reduz a nada, é as pessoas tentar compreender a sua mente com a própria sabedoria. As pessoas tentarem conhecer e entender a salvação no seu sentido perfeito com a sua própria força e com a sua própria mente. Sem a cruz de Cristo. A parte da cruz de Cristo. As pessoas buscarem ser salvas a parte da cruz. A parte do conhecimento de Cristo. O pastor Júnior acabou de ler. João capítulo 17. Pai, eu rogo para que o Senhor cuide, guarde aqueles que o Senhor me deste. E que eles sejam salvos. E a salvação plena, perfeita é que eles os reconheçam como o verdadeiro Deus e me reconheçam como o Senhor me enviou. Cristo tem um propósito perfeito na salvação. A cruz, Cristo, ele não veio em vão. E o que está acontecendo aqui no partidarismo é as pessoas tentarem buscar pela sabedoria. E Paulo está dizendo, vai ser reduzido a nada. Vai ser reduzido ao pó. Vai ser destruído as pessoas que buscam partidarismo no sentido de querer se salvar pela própria sabedoria. Aí ele diz, cadê o sábio? Cadê os escribas? E aqui é interessante, irmãos, que ele agora vai para as duas vertentes. Ele pergunta, cadê o sábio? O sábio aqui é aquele que eu acabei de falar, que ficava ali no Areópago, os filósofos, né? Os
filósofos gregos que ficavam ali com grande oratória, tentando, olha, descobrir a intenção do mundo, por que existe o mundo, por que tem alguma coisa ao invés de nada, qual é o fim último da humanidade, o que vem após a morte. Existiam todas essas discussões no Areópago e as pessoas tentando chegar de maneira lógica no propósito da vida. E Paulo está dizendo, vai ser reduzido a nada, porque o propósito da vida está em Cristo. Cristo e o Evangelho retratam tudo, desde o princípio até o fim. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Se nós queremos entender o propósito, o fim último da vida, em um sentido perfeito, e para quê, por quê, para quê foi criada a humanidade, em que sentido, precisamos da cruz de Cristo. É o que ele está falando aqui. Cadê o sábio? Aí ele pergunta depois, aonde está o escriba? Agora ele sai do grego e vai para o judeu. Aonde está o escriba? Porque o escriba era para ser o doutor da lei naquela época. Ele era para ser o mestre em todas as escrituras. Ele fala, cadê o escriba? Cadê o sábio judeu? Falei do sábio grego, agora eu vou falar do judeu. Cadê o sábio grego? Cadê o inquiridor deste mundo? Que é justamente a mistura. Os inquiridores, aqueles que tentavam trazer para si o domínio da sabedoria. Ficava naquela confusão entre grego e judeu, né? Que eram as duas vertentes do mundo naquela época. As pessoas que não eram da aliança e os que eram da aliança. Cadê os inquiridores deste mundo? Aí ele diz, olha o que ele diz. Não tem Deus feito insensata a sabedoria deste mundo? Por que Paulo fala isso? Quando Cristo veio, que nasce no meio do povo judeu, como assim dizia a profecia, tudo estava escrito. Tudo estava predito. Os profetas apontavam para ele, tudo apontava para ele. Mas quando ele chegou, o que aconteceu? O povo rejeitou. Nós sabemos que aqui, quando nós falamos o povo, nem todos, nós sabemos que alguns sim creram, alguns sim se converteram, não. Mas a grande maioria não creu, não o conheceu, não o enxergou. E ele está falando, olha, vocês não são sábios? Vocês não têm um domínio das letras, das palavras? Vocês não têm um domínio das escrituras? Cadê os escribas? Por que não reconheceram Cristo? Era só olhar, era só ler. Mas ele está mostrando. Olha o que ele diz. Não tem Deus feito insensata a sabedoria do mundo. Dizendo, olha, a sabedoria humana é limitada. A sabedoria humana é limitada. A sabedoria humana é incapaz de compreender a salvação por si só. É o que ele está dizendo. Os valores humanos Deus reverte usando como desprezo. Mostrando, olha, o instrumento que vocês usam, que é a sua mente, não tem o ápice da salvação. Vocês não vão chegar ao ápice da salvação a não ser que o conheçam através da redenção. A não ser que o conheçam através da cruz de Cristo. Aí ele entra. Versículo 21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu pela sabedoria, pela sua sabedoria. Olha, veja aí. Olha o que Deus fez. Aqui agora Paulo mostra por que o ser humano, através da sua própria sabedoria, não conhece a Deus. Sabe por quê? Porque Deus não quis. Simples. Olha o que Paulo fala aí. Está escrito. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Não tem como você chegar a Deus por estudar somente. Por ser erudito. Aí, irmãos, o que é que Deus está falando aqui? Você pode ser PhD, TCC, OD, DD, DDD, TTT, o que você quiser. Seja o que você quiser. Se Cristo não se revelar a você, se o Espírito Santo não te convencer, você não vai conhecer a Deus. É o que nós mais vemos, irmãos. Pessoas que usam a Bíblia para defender o ateísmo. Pessoas que usam a Bíblia para defender o agnosticismo, que não tem como conhecer perfeitamente a Deus. O gnosticismo, perdão, hoje é o gnosticismo. Agnosticismo, é isso mesmo. As pessoas estão aqui, lendo aqui a palavra que eu e você lê. Mas para ele é loucura. Não tem como, não tem lógica. Olha o que está falando aqui. Que Deus é esse que salva o povo do Egito e lá na frente manda matar, permite matar todas as criancinhas de 2 anos?
Que Deus é este? Que Deus é esse que salva um povo e depois manda Samuel matar rei, gado, matar todo mundo? Que Deus é esse? Não tem lógica na mente do povo, não tem. Que Deus é esse que manda o seu filho para morrer? Eu não mando meu filho morrer. Vocês estão entendendo, irmãos, o que está acontecendo? A lógica humana é reduzida a nada. Por quê? Porque Deus quis assim. Ele diz, olha, pela sua sabedoria, pela lógica, não adianta ler Bíblia com lógica. Pela sua lógica, pela sua sabedoria, pelo seu TCC, PhD, DDD, ODD, o que você quiser ter, você não vai conseguir alcançar se não for o próprio Deus se revelando para você. Deus escolhe se revelar dessa forma. Ele diz, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E aí, irmãos? Por que loucura, hein? Loucura em todo sentido, irmão. Os judeus, porque não creram no Messias, no enviado. Olha o que ele diz aí no versículo 22, para a gente entrar nos judeus aqui. Porque os judeus requerem um sinal. Justamente. O que os escribas e fariseus falaram para Jesus? Nós estudamos esse Mateus. Então, nos mostra um sinal. Nos dê um sinal, então, que você é o filho do homem. Ele falou assim, nenhum sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas. 3 dias Jonas ficou no ventre do peixe. 3 dias o filho do homem ficar no ventre da terra. O que judeu sempre queria e sempre buscava era sinais. 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 Está diferente, hein, irmãos? Está diferente hoje? Trazendo uma aplicação rapidazinha aqui para o nosso contexto. O que nós mais vemos hoje é as pessoas em busca de sinais, né? Sinal em sonho, sinal em revelação, ganhar a placa do carro, ver os números virados ao contrário. As pessoas têm buscado em tudo, irmão, menos na palavra de Deus. A verdade de Deus. Igrejas repletas, cheias de pessoas que revelam CPF, identidade, comprovante de residência, nome de pai, nome de mãe. Depois que a pessoa revela o CPF, nome de pai, nome de mãe, pronto, abriu a brecha, aí as pessoas agora estão dadas a ouvir o que a pessoa quiser falar. Pessoas em busca de sinais. Pessoas em busca de prodígio, o pastor Júnior acabou de dizer aqui, que vão lá, não, eu nunca vi o justo mendigar o pão e sua descendência passar fome, e eu estou morrendo. Aí o que ele vai? Vai atrás dos sinais, usando, né, como a gente chama no meio teológico, da exegese, né, da interpretação errada das escrituras. Os judeus eram do mesmo jeito, irmãos. O que eles estavam procurando eram sinais. Sinais do quê? De um Messias poderoso, rei, que libertasse das mãos dos romanos, como nós já bem sabemos. E aí vem Jesus, pobre, filho de um carpinteiro, vivendo uma vida humilde, pregando o evangelho verdadeiro, indo contra os usos e costumes, nós podemos usar assim, dos fariseus e dos escribas, da religiosidade. E aí é loucura para eles. Como é que o Filho de Deus, o Messias, vai ser enviado e vai morrer na cruz? Esse não é o Messias nosso, não. Aí você parte para o lado dos gregos. Beleza, eu entendi que a gente tem que ser salvo. Mas quem é que vai salvar a gente? Aquele homem, aquele judeu pobre, que veio, virou a vida toda e morreu no meio de 2 ladrões? Tem lógica não. Para mim tem lógica não. É justamente o que Deus quis, irmão. Deus fez dessa forma. Para quê? Para aqueles que forem salvos, eles vão ser salvos porque Deus convence. Porque não tem lógica. Porque pela lógica não vai chegar na salvação. É porque Deus assim vai abrir a mente. Porque se eu e você voltar lá atrás e tentar compreender com os olhos da carne, a gente não compreende mais. Por quê? Porque o Espírito nos testificou a verdade. Agora, irmãos, nem se eu e você quiser, a gente tira da mente que Cristo salva. Nem se eu e você quiser, a gente tira da mente que é suficiente Cristo. Por quê? Porque é o Espírito que testifica. Para nós, loucura é que não acredita. Para nós, loucura é que não enxerga, não é? A gente vê uma pessoa na rua e a pessoa falando que não existe isso. Você fala, meu Deus, como é que não enxerga? É isso mesmo, irmão. Porque lá para ele, do lado de lá, nós somos loucos. E do lado de cá, para a gente, ele está perdido. Irmãos, se nós pregarmos simplesmente o Evangelho, nós somos taxados de loucos. Simples. O Evangelho genuíno, nós somos taxados de loucos.
O problema que existe hoje, como nós sempre falamos, entre aspas, aquela grande maioria cristã, é porque essa grande maioria, de fato, não são apresentadas ao evangelho genuíno. Não conhece verdadeiramente o evangelho. Porque para muitos são loucura. É justamente o que Paulo está dizendo. Porque os judeus requerem um sinal. E agora ele vai para os gregos. E os gregos buscam sabedoria. Então veja, os judeus querem um sinal. Cristo para eles não deram. E os gregos buscando sabedoria. E Deus fala, pela sabedoria do homem não vai. A sabedoria do homem é limitada. A salvação não é baseada em méritos humanos, nem por sinal e nem por sabedoria, mas pela graça de Deus. Pela soberania divina. Desde o início ao fim. Desde a escolha do método pelo qual nós seríamos salvos, até pela escolha daqueles que serão salvos. Pelo mantenimento daqueles que serão salvos. Justificação, manutenção e glorificação. É tudo dele. Tudo dele. E aí Paulo diz no versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus e para os gregos loucura. De fato, é o que ele está dizendo aqui. Só ratificando o que ele diz. Judeu pede sinal, Deus não dá sinal. Cristo não deu sinal. O que acontece para eles? Pedra de tropeço. O grego quer entender pela sabedoria. Cristo não é conhecido pela sabedoria humana. O que acontece para ele? É loucura. Não tem como ser partidário. Não tem. Não tem como você tentar conhecer a Deus pelos méritos humanos, pelos sinais visíveis. Não é assim. Você conhece a Deus através da revelação do próprio Deus. E ele revela da forma que ele quer. Mas aqui o contexto, o foco é a cruz. É Jesus Cristo. A revelação de Cristo como perfeição, como salvação, como Filho de Deus, como único meio de redenção, é através da sabedoria divina, que não é alcançável pelo ser humano. Senão o próprio Deus revelando. Aí ele diz no versículo 24, mas para os que são chamados, tanto judeus e gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Veja aí, irmãos. A salvação, ela se revela através do chamado. Mas para os que são chamados, tá vendo aí, irmãos? Aqui o problema não é ser israelita. Aqui o problema não é ser grego. Vocês estão entendendo aí? O problema é porque não foram chamados. Não é etnia. Aqui não, a questão não é etnia, mas é o chamado de Deus. A sabedoria de Deus só é revelada por Ele mesmo. Independente da etnia que você tiver. O que ele está dizendo aqui? Paulo está deixando claro. Por mais que muitos judeus Cristo virou tropeço para eles, outros não. Por quê? Porque foi chamado. Por mais que muitos gregos preferem a sabedoria humana, outros não. Por quê? Porque foram chamados. E ele diz, para os que estão chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus. A cruz é poder de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Veja, sabedoria humana é em segundo plano. Sinais em segundo plano. Cristo é a sabedoria. Cristo é o poder de Deus. Paulo está batendo forte, irmãos. Paulo está batendo forte no partidarismo. Está dizendo, olha, para os salvos, a cruz é a demonstração máxima do poder de Deus. Para os salvos, a cruz é a demonstração máxima da transformação de mente, de coração, através do poder de Deus. Cristo é o meio pelo qual Deus escolheu para mim e para você de sermos salvos e transformados. Veja, irmãos, não existe outro meio. É o que Paulo está dizendo. Judeu, grego, não tem outro meio. Não adianta você ficar aí sentado esperando alguém vir com uma oratória boa te convencer. Não vai. Não adianta você ficar esperando sinal. Não vai. É Cristo. O sinal já veio. O sinal veio, viveu, ensinou, testificou, foi crucificado, ressuscitou e voltará. Este foi o sinal. Cristo. O poder transformador do Evangelho é Cristo.
O poder da palavra de Deus é Cristo. O poder da sabedoria de Deus é Cristo. Cristo é o meio, é o objeto pelo qual Deus nos salvou. É o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo aqui, ele está enfatizando que o evangelho, o poder de Deus, supera a lógica humana. Supera, em todo sentido. Por quê? Porque pela lógica não alcançamos o conhecimento da salvação. Mostra que o evangelho e o poder de Deus é divinamente amoroso e justo. Em que sentido? Porque a justiça é dele e o amor é dele. Não é pelo meu conhecimento, pelo seu conhecimento, pelo conhecimento do outrem, não é por sinal, mas é pela escolha perfeita e divina de Deus. A glória de Deus através da salvação. Mais uma vez, se nós alcançássemos a salvação através da meritocracia, do conhecimento, da busca, se nós tivéssemos uma faculdade para ser salvo, qual a glória de Deus nisso, hein? Não é isso? Você foi salvo porque você lutou, batalhou. Diferentemente da sua vida, né, de que nós temos que sim estudar, trabalhar, colher os frutos do que plantamos na nossa vida natural, que nós vivemos no mundo. A nossa vida, sim, ela vai ser guiada, claro, nós não estamos falando aqui da espiritualidade agora, estamos falando do natural. Se você estuda, se você se dedica, se você trabalha, se você vive uma vida plena, de acordo com o natural, você vai gozar dos frutos naturais. Sim, isso é normal. Mas no mérito salvação, não depende de nós. É esse o ponto. O problema do ser humano é esse, é pensar que eu e você, como nós conduzimos a nossa vida natural, nós conseguimos conduzir a vida espiritual. Não é assim. O propósito de Deus é eterno e perfeito e a salvação é glória eterna para Ele. É justamente isso. A glória de Deus na salvação está na soberania dele, do início ao fim. Da escolha, do meio pelo qual, de quem Ele chama, de como Ele chama, de por que Ele chama, de como Ele mantém, de como Ele vai glorificar. Tudo vem dele. Então, sabedoria humana e sinais, como os judeus pediam, não glorifica nada. O que glorifica é o próprio Cristo, porque foi escolha soberana divina de Deus. É o que Paulo está dizendo aqui, né? Ninguém pode se gloriar diante de Deus. Nós vamos ver isso lá no verso 29, né? Olha lá, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Nós vamos ver isso lá no próximo estudo. Ninguém pode se gloriar diante de Deus, ninguém pode. E aí ele entra, irmãos, no versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O que está acontecendo? O que é a loucura de Deus, né? Loucura de Deus e sabedoria de Deus. Nós temos que entender o contexto. Deus não é louco, nós sabemos que Deus não é louco. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que no nosso mais perfeito e gritante, na nossa mais perfeita e gritante tentativa de alcançar a Deus através de sinais, prodígios e sabedoria, se Deus se diminuísse o máximo possível para tentar se mostrar através dessa sabedoria, seria superior a nós. É justamente nesse sentido. A loucura que é o Evangelho é maior do que a nossa sabedoria. E a sabedoria de Deus é maior do que a nossa. Veja, ele está colocando o ser humano no seu lugar. Deus enxerga o mundo dessa forma. Cristo, que para o mundo é loucura, é maior do que a nossa sabedoria. E a sabedoria de Deus, com certeza, é infinitamente maior do que a nossa sabedoria. A mensagem pregada, né? A mensagem ofensiva de Cristo, como está aí na epígrafe da King James, se você ler aí, ó. A mensagem, a loucura se refere ao conteúdo absurdo da mensagem pregada, o querigma, né? Essa loucura que é ofensiva aos ouvidos daqueles que se dizem eruditos é superior à sabedoria desses próprios eruditos. É o que está dizendo aqui. Por mais que se torne ofensiva ouvir que Cristo, um judeu, carpinteiro, que viveu uma vida simples e morreu no meu e no seu lugar, é loucura para ele, aquilo, tudo isso, esse conjunto que é o Evangelho, é superior à sabedoria dos homens. E a sabedoria de Deus, logo, é superior à sabedoria dos homens.
que nós podemos aprender então com isso? Né? Nós vamos ver aqui até o capítulo 4, Paulo batendo no partidarismo, nas divisões dentro da igreja. O que nós podemos aprender com isso? Que divisão nada mais é, irmãos, do que ego. Do que procura por se encontrar dentro de algo e ter mérito dentro de algo que não é seu. O que nós aprendemos aqui? Que nós temos que ter humildade diante de Deus. Em que sentido? De que reconhecer que a nossa salvação, ela não é meritocracia e não depende de inteligência e não vai vir por sinais a não ser o que o próprio Deus já nos deu. Que é o próprio Cristo. E reconhecer que isso vem pela graça. Nós já estudamos isso tantas vezes. E pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E nem por obras para que nem se glorie. Pastor Marconel trouxe isso. Termos humildade de reconhecer a nossa total dependência, limitada como nós somos. Limitar, nos colocar no nosso lugar, é simples assim. Eu e você, como cristão, ser humano, nos colocar no nosso lugar. Quando nós chegarmos a um ponto de duvidarmos entre a minha consciência e a palavra de Deus, quem está errado? A minha consciência. De chegar em uma dúvida se eu entendi a palavra de Deus ou a minha sabedoria, claro que eu que sou errado, porque a sabedoria de Deus é infinitamente maior. É buscar compreender que a salvação não vai ser alcançada pelo nosso intelecto, mas sim pela graça de Deus. Essa é a primeira aplicação prática, reconhecer humildade diante de Deus. Né? A segunda aplicação prática, prioridade na pregação. Como assim, pastor? Qual é a nossa prioridade? Qual é a pregação do Evangelho, irmãos? O que tem que ser pregado? Quando eu e você vem para a igreja, quando nós estamos em casa, quando lemos a palavra, qual é a nossa prioridade? Cristo. Obviamente. Nós sabemos que o Velho Testamento aponta para Cristo, o Evangelho narra a vida de Cristo e o Novo Testamento aguarda a volta de Cristo. O centro é Cristo. Então, a prioridade na cruz da pregação do cristão é Cristo. Infelizmente, nós sabemos que não é o que acontece, irmãos. Como eu disse aqui. Infelizmente, nós sabemos que as pessoas têm ido à procura de tudo, menos de Cristo crucificado. As igrejas têm pregado um Cristo garçom, um Cristo curandeiro, um Cristo milionário. Não, Cristo tinha casa até na beira da praia, segundo alguns. Rica, com mobílias que ele fazia assim, ó, e aparecia. É cada coisa que a gente escuta, irmão. A gente é taxado de louco por pregar o evangelho. Quando vê umas coisas dessas, aí vão chamar a gente de doido mesmo. Irmãos, o centro da pregação do evangelho é Cristo. A nossa mensagem, a mensagem central do evangelho na nossa vida cristã é a proclamação de Cristo crucificado. A cruz é o poder de Deus. Esse é o tema da mensagem. A cruz é o poder de Deus. Versículo 18. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, para os que estão perecendo. Mas para nós que somos salvos é o quê? O poder de Deus. Então, se eu e você está aqui salvos hoje, estamos salvos com o processo de salvação, né, de transformação, de renovo, naquela santificação sem a qual ninguém verá a Deus, como nós sabemos. Qual é o sentido dessa santificação? É saber que o que nos dá força para se santificar é o poder da cruz de Cristo. O Evangelho. Esse é o tema central da nossa vida. Então, eu já falei. Primeiro ponto, ser humilde. Nos colocar no nosso lugar. Entender que sabedoria não alcança a salvação. É graça. Segundo, o centro da nossa vida é a pregação da cruz de Cristo. Saber que se estamos nos santificando hoje é pela cruz de Cristo, pelo poder de Cristo, pela salvação de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pela morte vicária de Cristo, pelo sangue de Cristo. E terceiro, irmãos, e último, para a gente finalizar. Confiança na soberania de Deus. Aqui, irmãos, Paulo só mostra, visto que a sabedoria de Deus, na sabedoria de Deus, o mundo não conhecia a Deus pela sua sabedoria. O que acontece, irmão? Nós temos que crer na soberania de Deus.
Confiar de que mesmo quando o mundo considera a cruz de Cristo loucura, mesmo quando o mundo tenta tornar vã o sacrifício de Cristo, tentando implementar dentro da proclamação do Evangelho humanismo, naturalismo, egocentrismo e todas as vertentes que tiram da cruz de Cristo, tentam inutilizar a cruz de Cristo, nós temos que confiar em quem? Na soberania de Deus. Confiar na soberania de Deus, sabendo que tudo está debaixo do controle de Deus. Por mais que nós estamos vendo aí um evangelho insosso, mentiroso, nós sabemos que é mentiroso, que é um falso evangelho, que está sendo alastrado e arrebanhando falsos cristãos, falsos crentes. Por que falsos? Porque não conhece a Cristo. Nós temos que confiar na soberania de Deus, porque como nós lemos em João capítulo 17, todos aqueles que o Pai destes, estes serão mantidos. Isso é fato. Todos aqueles que têm que conhecer, vai conhecer. Todos aqueles que têm que crer, vai crer. Enquanto o último que tiver que crer não crer, irmãos, Cristo não volta. É isso que a Bíblia diz. Enquanto o último que tiver que conhecer, conhece, Cristo não volta. Ele só vai voltar quando o último tiver conhecido. Quando o último tiver que crer. Claro, nós não sabemos que dia que é. Temos que estar vigilantes. Obviamente. O pastor Marco Anel trouxe um estudo aí das virgens, né? No Mateus capítulo 25, perdão. Nós temos que estar prudentes, claro, mas nós temos que confiar na soberania divina, que mesmo quando o mundo considera o evangelho irracional, inconcebível, loucura, nós cremos que o plano perfeito de Deus sabe e tem certeza de que a cruz de Cristo é o quê? É o poder de Deus. Eu e você, irmãos, quando deitar a cabeça no travesseiro, nós vamos deitar sabendo de que o mundo pode não reconhecer a Deus, não reconhecer a Cristo, mas nós temos certeza de que a cruz é o poder de Deus. Nós temos certeza na soberania de Deus que todos aqueles que têm que crer vão crer pela sabedoria de Deus, não pela nossa, não pelo meu e seu convencimento, não por sinais, mas porque Deus é bom e a sua graça vai alcançar todos aqueles a quem Ele quer. Confiando no plano perfeito dele, nós deitamos no nosso travesseiro sabendo que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém, irmãos? Eu creio que é mais do que suficiente para hoje, né? Na próxima pregação nós damos continuidade aí a partir do versículo 26. Amém? Gostaria de convidar o grupo de louvor. Agradeço a oportunidade, irmãos. Boa noite, irmãos, graça e paz. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive.
temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei sem então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus, irmãos. Uma palavra maravilhosa do reino de Deus, para despertar a igreja, para que nós que somos filhos de Deus, de fato entendamos o que é ser filho de Deus. Não é somente entender que Jesus veio, como os anjos anunciaram lá em Lucas, chegou uma boa notícia para vocês, o Cordeiro de Deus nasceu aqui. Não é somente isso. Ou quando Jesus morreu na cruz e falar assim, é chegada a hora que tomou o nosso lugar. Não é somente isso. O poder de Deus na cruz é para que nós possamos entender, irmãos, que de fato nós somos nascidos de novo. Não nascidos na carne, como nós entendemos hoje aqui no mundo, mas nascidos no Espírito, portanto nós temos que andar no Espírito. Não somente ouvir a palavra, mas buscar estudar, buscar compreender as coisas que ficaram em dúvida e aplicar na vida. Não ir para a igreja simplesmente para ser ouvinte. É tomar posse dessa bênção. É acreditar que a palavra de Deus é verdadeira. Não viver pela religião, mas pela verdade que é anunciada todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus. A religião, irmão, ela nos engana. Nós somos tendenciosos a andar errado o tempo todo. Nós temos que vigiar a todo momento. Por quê? Nós acabamos de sair de um culto desse maravilhoso. Se nós vacilarmos, a gente começa a tropeçar lá fora. Olha o exemplo de Paulo. Paulo conhecia toda a letra. Ele era mestre. Mas ele vivia vacilando. O que o Senhor fez com ele? Colocou um espinho na carne para freá-lo, para que ele entendesse. Será que nós também não temos um espinho na carne? Algo que nos incomoda, algo que nos tira do centro, para que possamos dar valor ao que aconteceu lá na cruz, a dar valor ao que Jesus, o que Deus fez por nós. Ser nascido de novo, irmão, é algo que homem nenhum consegue alcançar por si, é só o próprio Deus. E nós, devido à cultura, devido séculos de ensino errado, nós não aprendemos, nós não sabemos dar o valor que isso tem de fato. Nós não sabemos. Com toda sinceridade, irmãos. Os judeus, apesar de a maioria dos judeus ainda não receberem Jesus como seu Senhor ainda,
e serem religiosos, mas eles são zelosos. Eles fazem com zelo. Quando o Senhor libertou o povo judeu das mãos do faraó, para que eles pudessem adorar o Senhor no deserto, eles foram cantar para Deus. Eles foram fazer sacrifício para Deus. Eles reconheceram que a mão de Deus forte os tirou daquela escravidão. Embora nós sabemos da história que somente o remanescente sobrou, que uma grande parte se desviou. Mas nós temos que crer no poder de Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós como seres humanos esperamos sinais miraculosos, fortes e poderosos do céu para saber se é ou não o agir de Deus. Isso aconteceu no deserto, também no Egito. Como é que Deus afligiu o povo de Faraó? Vocês se lembram? Com piolho, com mosca, com gafanhoto, com escuridão. As pessoas, mas Deus só faz isso? Gente, se Deus pudesse fazer mais, ele ia funilar a humanidade. Ele acabava com tudo. Mas ele deixa muito claro na Escritura que ele é um Deus de amor. Jesus morreu por amor. O que motivou Deus a enviar Jesus para nos resgatar foi amor por nós, mesmo que não mereçamos. Então, irmãos, a igreja hoje ela não tem dado o valor que o evangelho de fato merece. A igreja não tem valorizado, porque entra no ouvido e sai do outro. Nós não conseguimos reter a verdade de Deus. Parece que só dura alguns minutos, alguns dias. Ao sair no trabalho, no dia a dia, a gente esquece tudo que aprendeu. Vez ou outra, lembra-se de uma coisa. Então é importante que a gente viva de fato a palavra de Deus. A gente seja de fato visto como os filhos de Deus. Eu quero finalizar, irmãos, lendo aqui em 2 Coríntios, que diz que ele se fez pecado por nós. Ele se fez pecado por nós. Nós não merecemos. Ele decidiu morrer por nós, para que nós nascêssemos de novo, para que nós nos tornássemos justificados. Então, querendo nós ou não, Deus, quando olha para mim e para você, Ele vê a ação de Jesus na minha e na sua vida. Nós só temos que fazer uma coisa, irmão: nos esforçarmos. Nos tornarmos mais humildes diante dessa atrocidade que está no mundo hoje. Nos prostrando diante de Deus. Nos prostrando diante de Deus não é dobrar o joelho, não, irmão. Não é isso que eu estou falando. É reconhecer que nós não somos melhores do que ninguém. Reconhecer que todo mundo está perdido no mundo. Embora Deus tenha escolhido os seus, mas ninguém vale nada. E se hoje estamos aqui, tendo a oportunidade para ouvir a sua voz, não é mérito nosso. Isso é um dom gratuito de Deus. E nós temos que valorizar isso. Nós temos que não medir esforços para tentar compreender de fato que amor é esse? Que vida eterna é essa? Que sacrifício foi esse? Porque se nós não pensarmos assim, nada faz sentido na vida. Não tem sentido, irmão, porque, igual Salomão disse, se você comer e beber, já está satisfeito, morrer e acabou. Tem que ter algo mais. Nós temos que crer na vida eterna. Nós temos que crer que de fato nós somos separados e orientados pelo Espírito de Deus para fazer as boas obras que Ele já preparou de antemão. Então, irmãos, que de fato oremos, busquemos, meditemos. Orientemos as pessoas que não têm instrução quanto à palavra de Deus. É por isso que nós temos que ler. É por isso que nós temos que congregar, estudar a palavra. Não somente para sabermos, mas para tirar dúvida daquele irmão que está sendo enganado. Porque o ladrão na cruz talvez não tinha tido a oportunidade. E essa semana eu vi um pastor falando algo. Eu não sei se é verdade, mas ele disse que no leito de morte, aquele cantor Cazuza, não sei se os irmãos viram,
Ele se rendeu a Jesus. Ele se rendeu a Jesus porque leram para ele aquela passagem do ladrão na cruz. E ele se identificou com aquele ladrão, como aquele ladrão. Como o pastor bem disse, nós que estamos sendo salvos, algumas pessoas que estão indo para o inferno, mas o último dia que conta é Deus. Ninguém sabe o dia de amanhã. Então, irmãos, nós temos que ser luz, levar o evangelho, conhecer o evangelho, para tirar as mentiras que foram pregadas nas igrejas nos últimos séculos. Esse evangelho torto, mentiroso, fraudulento, corrupto, que só pensa em dinheiro, em poder, em status. O evangelho é para levar a verdade de Deus às pessoas. Para que as pessoas entendam que Jesus morreu para que elas nascessem de novo e tivessem uma novidade de vida. O que é novidade de vida, pastor? Não andar mais pecando. Andar em santidade. Porque assim agrada a Deus. Eu agradeço aos irmãos pela oportunidade, ao pastor Rafael pela palavra, que o Senhor continue te usando, te abençoando, pastor, cada dia mais, com muita saúde e sabedoria. Aos irmãos que estão conosco, que sempre estão se esforçando para vir à casa de Deus, para congregar, para fazer parte da igreja do Senhor. Aos irmãos que nos assistem através das redes sociais, se você não tem uma oportunidade para vir à igreja, o caminho, procure uma igreja mais próxima de você, que de fato pregue o evangelho verdadeiro, estude a palavra, medite na palavra, ore ao Senhor, para que não seja enganado. E se você está vendo que na igreja que você frequenta estão falando coisas que é contrário ao que a Bíblia diz, meu irmão, procura outra igreja. Procura outra igreja, porque a Bíblia diz que é larga a porta daqueles que andam para o caminho da perdição. E igreja, placa de igreja não é sinônimo de salvação. Muito pelo contrário. O inimigo tem usado placas de igreja para colocar o seu povo lá dentro. Parece que tem mais joio do que trigo dentro da igreja hoje. E nós temos que conhecer a palavra para socorrer aquele irmãozinho que está sendo ministrado da maneira errada. Porque, afinal de contas, não é à toa que a Bíblia nos chama. Diz, nós somos o quê? Representantes. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Nós somos cristões, pequenos cristos. Nós temos obrigação de estudar e conhecer a palavra para socorrer o irmão na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora da tristeza e da angústia. Porque esse bálsamo, esse óleo que podemos derramar é só através do Espírito Santo nas nossas vidas. Que ele usa a minha e a sua boca para falar com o irmão, para falar com a igreja, para falar com as pessoas. O que Deus tinha que fazer, ele já fez, irmãos. Ele derramou o seu Espírito na vida dos seus filhos e disse, ide pregar o Evangelho a todas as pessoas. É isso que nós estamos fazendo aqui. Não olhe para minhas falas, para minhas vestimentas. Quando você for para a igreja, não olhe para nada, para a ornamentação da igreja. Preste atenção na palavra. Preste atenção na palavra. Se o pastor falou errado, esquece. Todos nós erramos. Leia, por isso que é importante cada um ter sua Bíblia para acompanhar. Às vezes o pastor passa batido numa coisa, mas você está lendo aí, você está vendo o que é certo. Isso não tem que tirar sua atenção. Isso não tem que ser o foco da pregação. Você tem que compreender que Jesus salva. Ele morreu por mim e por você. E ele está voltando para nos buscar. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Irmãos, vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus pela essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui entregando nosso louvor, nossa adoração ao Senhor. Pai Santo e Eterno Deus, como te agradecemos, Pai, pela multidão da tua graça, pelo teu evangelho ter nos alcançado, por teu Espírito Santo estar nos instruindo, Senhor Deus, a não errar mais, a andar no caminho da verdade, segundo o teu evangelho. Ô Senhor Jesus, como somos gratos, Senhor Deus, por o Senhor ter derramado o teu sangue tão precioso por pessoas como nós, que de fato não valemos nada, Senhor Deus, mas aprove ao Senhor amar-nos. Nós te pedimos, Senhor Deus, que da mesma maneira que o Senhor nos amou, que o Senhor venha nos capacitar cada dia mais, Senhor Deus, para amar um aos outros, perdoando, Senhor Deus, em amor, aprendendo mais acerca do teu reino, para que possamos ser teus imitadores, Pai, não somente aqui na igreja, mas em todos os lugares que assim o Senhor nos colocar. Essa é a nossa oração e que te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Eu agradeço a oportunidade. Está encerrado o culto.
Deus.